Amados irmãos e irmãs, boa noite. Hoje eu vou pedir vou pedir permissão, para andar um pouquinho mais. Normalmente quem me conheceu no início do meu ministério sabe que eu sempre falo, eu sou deste método mais peripatético, que é de caminhar e falar. Enquanto eu falo, caminho, enquanto eu caminho, eu falo. E a pandemia colocou cabreços em muitos de nós e em mim também. Hoje eu vou caminhar um pouquinho mais, então a câmera vai ficar desfocada. Tá? Gostaria primeiro de agradecer a Deus e a vocês pela presença. Agradecer a todos que participaram de forma intensa desta celebração, dessas celebrações da Semana Santa. Vivemos tempos intensos desde a Quaresma, passando pela Semana das Dores, Domingo de Ramos e a Vigília Pascal, que nós estamos agora realizando, mas que iniciamos na quinta-feira. Então, queria primeiro agradecer a Deus e a vocês, a nossa equipe litúrgica, e de uma forma muito especial ao nosso seminarista de último ano de teologia, Teófilo. Eu sei que ele não faz isso com nenhum tipo de intuito para aparecer, mas eu acho que é importante reconhecer o seu valor, a sua formação. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos dar uma salva de palmas, agradecendo a Deus pelo seu ministério, Teófilo, por tudo que você tem feito, pela nossa paróquia. E de coração, muito obrigado, Nós convivemos, durante este tempo de forma muito intensa. Pois eu queria que você soubesse, fiquem em pé somente os que vão crismar e receber a primeira comunhão. Por favor, em pé. Esses jovens, essas jovens que estão aqui, vão crismar e farão hoje a primeira Eucaristia. 2 a primeira Eucaristia e os outros serão crismados. Eles participaram da catequese de adultos durante um ano. Então, nós temos também hoje o sacramento do crisma, que nós vamos ministrar. Podem ficar sentados, obrigado pela presença de vocês. Muitas coisas poderiam ser ditas no dia de hoje. Nós temos aí um conjunto de leituras e nós precisamos sempre fazer uma seleção por aquilo que traz melhor proveito espiritual para nós. Então, hoje eu gostaria de fazer uma reflexão a partir da leitura do livro de Ezequiel, da epístola que nós lemos de Paulo e do Evangelho. Só essas 3 leituras, porque as leituras são muitas. Eu gostaria de situar essas leituras a partir de de um vocábulo da teologia, que todos que passaram por uma catequese mais ou menos básica deveriam conhecer. Se não conhecem, vão conhecer agora, para a gente poder fazer o vínculo dessas 3 leituras com o que hoje nós celebramos. Então, eu preciso dos adultos, dos adolescentes, a atenção. Porque assim como aprender matemática, física, às vezes não é fácil, também aprender coisas sobre a fé não é tão fácil. Tem muita gente dando uma de teólogo por aí, ensinando coisa errada. Se os mistérios que cercam as ciências humanas, e quando eu falo de ciências humanas, eu falo de ciências produzidas pelo homem, porque eu nunca vi cachorrinho produzir ciências. Então, essa separação entre ciências exatas e ciências humanas, coisa moderna e duvidosa. Então, se o saber sobre a ciência produzida pelo homem é complexo, imagina o saber produzido pela ciência que, de alguma forma, se aproxima de Deus. Então, não é fácil. Por isso, nós pedimos antes a sabedoria de Deus para que as palavras do Evangelho possam penetrar o nosso coração. Amém? Na teologia existe um vocábulo clássico que diz que o cristão vive numa coisa chamada tensão escatológica. O que é tensão? O pessoal fala, assim de forma popular, eu distendi meu músculo, não é assim? O que é tensão? Tensão escatológica. É como se fosse um cabo de força, uma coisa que puxa de um lado e o outro que puxa do outro, não é isso? Qual que é o nome do senhor? Depois o senhor dá um jeito de higienizar a mão, mas nós vamos fazer, ninguém vai me processar aqui não, Vamos fazer aqui. Tensão é isso aqui, seu Geraldo puxa de lá e eu puxo de cá.
Tensão escatológica significa que o cristão vive entre dois extremos. Por um lado, nós já participamos da graça da ressurreição pelo santo batismo. Então, o seu Geraldo, eu e nós que estamos aqui, somos salvos em Cristo. Amém? E se não acreditam nisso, nem deveriam estar aqui. Então, por um lado, pelo santo batismo, nós já participamos da graça em Cristo. Por outro lado, como diz Paulo, ainda vive em nós o homem velho. Quando eu falo do homem e da mulher velha, a gente não está falando, obviamente, de referência cronológica, mas daquilo que deveria ter sido descartado e não foi descartado. Isso é o que na teologia nós chamamos de tensão escatológica. Sim, participamos da graça em Cristo. Não, ainda estamos a caminho. Deu para entender direitinho, não é verdade? Isso é a tensão escatológica. Sim, mas ainda não. Sim, somos salvos em Cristo, mas vocês estão respirando, ainda não passaram pela morte e ainda não estão participando da glória eterna, não é verdade? Ainda estão partilhando espaço-tempo. Isso é a tensão escatológica. E a festa da Páscoa é o momento da gente pensar e recordar isso que nós chamamos de tensão escatológica. Sim, participamos com Cristo. Não, ainda tem homem velho e ainda tem mulher velha gritando no seu coração. E por isso a leitura de Ezequiel, como uma leitura profética, é muito importante para nós. Porque o que hoje nós escutamos em Ezequiel é uma profecia que se cumpre a partir da nossa fé em Cristo na ressurreição. Eu vou arrancar do seu peito a mulher velha, o homem velho, o coração de pedra, e vou colocar um espírito novo, um coração de carne. E o Senhor vai fazendo isso todos os dias da nossa vida. É por isso que é uma tensão. É uma tensão. Nós vivemos tensionados entre o poder das trevas e o poder da luz, que é maior do que as trevas. É por isso que é uma tensão. Tensão escatológica, é isso que significa. Todos os dias, quando você desperta, o Senhor te dá uma oportunidade de fazer morrer em você o homem velho. E oxalá, meus irmãos e irmãs, hoje o Evangelho diz que Pedro chegou e quando olhou para o túmulo estava... O homem velho já não estava lá, o homem terreno já não estava lá. Pedro olhou para o sepulcro e o sepulcro estava... Oxalá, um dia, você olhando para o seu coração, você possa encontrar um coração vazio de maldade, vazio de inveja, vazio de homem e mulher velhos, e cheio da graça e da glória de Deus. Talvez isto seja realmente o maior desejo do coração do crente, daquele que crer. Olhar para o seu corpo como um sepulcro vazio de todo pecado, de todo homem e mulher velhos. Talvez isso seja realmente a meta de todos nós cristãos. Olhar para o seu coração e falar, onde está o poder da morte em mim? Já não existe mais. Olhar para o seu coração e falar, cadê aquele homem, aquela mulher de 30 anos atrás? Maldoso, rancoroso, invejoso. Onde está este homem e esta mulher? Já não existe mais. O túmulo está vazio e você ressuscitou com Cristo. Oxalá isso acontecesse. Não se preocupem, não fiquem angustiados, porque esta tensão escatológica é própria da nossa vida. Por isso, todos os dias, você vai precisar levantar e pedir a graça de Deus, todo o tempo, né? Para que isso que nós recebemos no santo batismo, seja renovado toda manhã. A fé
de que com Cristo podemos vencer o homem velho e a mulher velha. A fé de que com Cristo nós vamos conseguir esvaziar o nosso coração, o nosso peito, perdão, de um coração de pedra, e aos poucos, pela graça do santo batismo, ir gerando um coração de carne. E um dia, quando você olhar para o seu peito, quando você olhar para a sua vida, você não vai mais encontrar aquele homem velho, aquela mulher velha, que tanto mal tem causado à sua família, ao seu ambiente de trabalho e à sua comunidade cristã. Porque a comunidade cristã participa da tensão escatológica. Nós estamos aqui e celebramos a Páscoa, o Tríduo Pascal, com toda a intensidade. Mas nós sabemos dos conflitos que acontecem nas nossas comunidades, na nossa vida e na nossa casa. Nós não estamos cegos para isto. Nós sabemos que em nós habita algo que não é de Deus. Nós sabemos que entre a voz de Deus e a voz de tantas outras coisas, às vezes por conveniência, nós preferimos e elegemos livremente escutar a voz do mundo, a voz daquilo que não vem de Deus. E por isso nós vivemos nisto que nós chamamos de tensão escatológica. Pedir, portanto, nessa noite da vigília pascal, que o Senhor arranque do nosso peito o coração de pedra e coloque em nós um coração de carne. Vocês que vão passar pelo sacramento do crisma, eu fico muito preocupado com a nossa catequese, e quando eu falo nossa catequese, eu não falo só da nossa paróquia, eu falo da nossa catequese, porque nós perdemos a paixão de ensinar aquilo que deve ser ensinado. Nós perdemos a paixão de ensinar aquilo que deve ser ensinado. E às vezes ensinamos com paixão, política, ideológica e até religiosa, coisas que são acidentais e não essenciais da nossa fé. Aquilo que é essencial, que é, por exemplo, a partir da graça do santo batismo, viver essa tensão escatológica, se situando como mulher e homem no mundo de trevas no qual você deveria ser luz. Isso é o essencial da fé cristã. Nós esquecemos isso e aí começamos a pegar picuinha da vida do Papa, da vida do padre, da vida do irmão, né? E aquilo que é propriamente cristão fica apagado em nós. Fica apagado em nós, né? Então, pedir a graça de Deus para que, ao olhar para o nosso corpo como um túmulo vazio, ele esteja vazio de toda maldade e preenchido daquilo que é essencial na nossa vida. Vocês que estão participando hoje dessa Santa Missa e que vão fazer a renovação das promessas batismais, que vão confirmar o santo batismo. Cuidado para que essa celebração não seja para vocês um cumprir tabela. Senão, repito, nem deveriam estar aqui. O que é que vocês vão abraçar hoje ao receber o sacramento da crisma? Abraçar o compromisso de ir fazendo morrer o homem velho. E isso, às vezes, num discurso como hoje, toca o nosso coração e parece muito fácil. Mas quando o vizinho liga aquele som barulhento, isso que o padre diz, quando você fica sabendo que alguém lá na sua empresa tentou passar a perna em você, isso que o padre diz, quando você está passando por uma desilusão amorosa, porque alguém que você amava te traiu, isso que o padre diz, fica longe. Reacende em nós, não o Espírito de Cristo, mas o espírito do maligno. O homem e a mulher velha volta. A raiva, o rancor, a maldade, tudo volta. Por isso a tensão escatológica, por isso orai e vigiai o tempo inteiro. Ressuscitados com Cristo, acreditamos que já participamos pelo batismo dessa ressurreição, mas ainda não estamos fora do mundo. E por mais que nós queiramos que o mundo seja de Cristo, né, totalmente de Cristo, ainda
existe algo de poder das trevas. Caso contrário, guerras não existiriam, corrupção não existiria, maldade não existiria, e nem sentimentos, né, que às vezes transformam a nossa vida num verdadeiro inferno. Não é verdade? Não é assim mesmo que a gente vive? Então, de forma muito tranquila, eu queria deixar essa fala para vocês, né? Meditar a Páscoa é meditar isso. A maravilha e a graça de sabermos salvos em Cristo, mas a prudência de saber que essa salvação depende da nossa liberdade, de ouvir e de abraçar aquilo que é de Cristo e de rejeitar aquilo que é mal. Existe uma frase, e eu vou terminar com ela, mais do que uma frase, né, é um mantra, que eu acho que canta isso de uma forma muito bonita, retomando toda a espiritualidade paulina, dessas trevas e luz, né, do homem velho que deve morrer para que o homem novo renasça, que é este refrãozinho que fala: indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Já ouviram alguma vez este refrão? Vamos repetir comigo? Vamos lá? Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Ficou mais ou menos capenga, a gente vai repetir de novo, depois a gente vai cantar. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. E é por aí mesmo, é indo e vindo. Tem dia que você levanta ótimo, não é verdade? Chega no ambiente do trabalho, acontece uma coisa, aquilo que é a luz da ressurreição na sua vida, parece que apaga. E a gente fala: fulano acabou com o meu dia. De repente, porque você deixou fulano acabar com o seu dia. E isso não é só papo de coach ou de psicólogo, não. Isso tem algo fundamental, que é o que dá sentido à nossa vida, né? O que dá sentido à nossa vida? Por mais triste que nós fiquemos porque algo nos angustiou, essa tristeza não pode tomar o lugar da graça de Deus na nossa vida. O que dá sentido à nossa vida é esta graça. O que dá sentido a esta vida, para nós cristãos, não é a sua conta bancária, nem mesmo a pessoa que te ama, porque um dia ela pode deixar de te amar, ou porque morre, ou porque não rolou. O que dá sentido à nossa vida, nem sequer é os filhos que vocês geraram, porque eles podem decepcionar vocês. O que dá sentido à nossa vida é a graça de Deus. E por isso, nós não deixamos de ficar triste quando alguém nos magoa, mas essa tristeza não pode ser maior do que a nossa esperança. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos cantar essa música de uma forma a capela mesmo, que eu nem ensaiei com vocês, de vez em quando eu faço isso, né? Mas eu gostaria que vocês, a Assembleia, cantassem isso comigo, pensando nas voltas que o mundo tem dado na vida de vocês. Quantas coisas vocês perderam. E hoje eu quero lembrar, trazer aqui à tona coisas que vocês não devem saber, mas a comunidade paroquial, a nossa, mas uma outra comunidade paroquial, que é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Itaiumi, que infelizmente ontem aconteceu uma tragédia e que eu gostaria que a nossa oração nessa noite pudesse chegar ao coração daquela mãe, que limpando um templo, com uma criancinha de 3 anos, perdeu o filho porque descuidadamente a criança puxou o altar e o altar caiu em cima da criança na sexta-feira santa e ela faleceu. Então celebrar a Páscoa também é celebrar essas dores que nós não explicamos. Quem explica isso para o coração de uma mãe? Não é verdade? Diante dos poderes mundanos, a vida dessa mãe tem sentido? Não, parece que não, acabou tudo. Mas para nós cristãos, uma tragédia desta ainda não deve colocar fim à vida de uma mãe. E ela é coordenadora de uma comunidade, né? E ela está neste momento celebrando a Páscoa e em trevas. Olha a tensão escatológica dessa mulher, celebrando a Páscoa em trevas pela perda da filha. E essa é a nossa vida. Isso é fé com o pé no chão. Isso é viver a fé com os pés no chão.
Nem sempre a terra é terra, às vezes é areia movediça. E é assim que nós nos movemos, indo e vindo entre trevas e luz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Mais forte. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. E neste momento, meu irmão, minha irmã, queria que você pensasse uma treva na sua vida. O que é que hoje te impede de em Cristo ser brilhante? Em Cristo, não no seu conhecimento. O que é que hoje te impede de em Cristo ser amor? O que é que hoje te impede de em Cristo ser paz? Qual é a treva que está no seu coração? Qual é a treva que habita a sua vida? Pode estar conectada aos problemas financeiros, a problemas relacionados à sua vida afetiva em casa, sua falta de fé, porque nós perdemos a fé, ou pelo menos deixamos a fé, né, de lado, por alguns eventos da nossa vida. Um momentinho de silêncio, coloque esta treva para fora do seu coração, e olhando para dentro do seu coração e da sua vida, tente enxergar o sepulcro vazio. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o homem velho, a mulher velha no seu coração? Tomara que neste momento, ao olhar para você, você encontre um sepulcro vazio de maldades, um coração cheio de esperança. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Uma vez mais. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz.